Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. A cidade era um labirinto de ruas estreitas e becos esquecidos, onde os sinais da modernidade se misturavam com a decadência. Um desses becos, escondido entre prédios velhos e mal cuidados, era conhecido apenas por aqueles que buscavam evitar a atenção da sociedade. Quem morava ali eram sombras, vidas invisíveis que passavam despercebidas para o restante da população. No fundo desse beco, havia um homem, um mendigo, que todos conheciam, mas ninguém ousava se aproximar. Ele era chamado de Jossa, e sua presença era acompanhada por rumores que faziam até os mais corajosos evitarem aquele lugar à noite. Jossa sempre esteve ali, ou pelo menos era o que parecia. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha ou como tinha chegado àquele ponto. Sua aparência era sombria, barba longa e emaranhada, roupas rasgadas e sujas, e um olhar vazio que parecia carregar o peso de muitos segredos. Diziam que ele falava sozinho, murmurando palavras incompreensíveis para as paredes do beco. Às vezes, gritava de repente, como se estivesse discutindo com alguém que ninguém mais conseguia ver. Os poucos que tentaram se aproximar dele relatavam uma sensação inquietante, como se algo não estivesse certo ao seu redor. Certa noite, um jovem chamado Rafael decidiu desafiar os avisos e explorar o beco onde Jossa vivia. Ele tinha ouvido histórias o suficiente para despertar sua curiosidade e acreditava que não havia nada a temer. A cidade era cheia de lendas e superstições, e ele não queria ser mais uma pessoa presa ao medo. Com uma lanterna e uma câmera no bolso, Rafael entrou no beco, ignorando a sensação crescente de que estava sendo observado. O ar estava denso e pesado, e a luz fraca dos postes não conseguia penetrar na escuridão do beco. Rafael avançou cautelosamente, os passos ecoando nas paredes sujas. No fundo do beco, ele avistou Jossa sentado, encostado em uma parede, balançando o corpo para frente e para trás. Seus lábios se moviam rapidamente, mas Rafael não conseguia entender o que ele dizia. Jossa, chamou, mantendo uma distância segura. O mendigo parou de balançar, mas não levantou a cabeça. Você não devia estar aqui, murmurou Jossa, a voz rouca e fraca, mas com uma firmeza que arrepiou Rafael. Não é um lugar para gente como você. Rafael deu um passo à frente, ignorando o aviso. Eu só quero saber por que dizem que você fala sozinho. Está tudo bem com você? Jossa soltou uma risada curta e amarga. Falar sozinho? Se fosse só isso, garoto, e ele ergueu o rosto lentamente, e seus olhos, apesar da escuridão, refletiam algo estranho, como se ele estivesse vendo além do que era visível. Eles não vão embora, sabe? Continuou Jossa. Eles ficam aqui, e presos, à espreita. E quando você escuta, já é tarde demais. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem fica aqui? Perguntou, tentando manter a voz firme. Jossa apenas balançou a cabeça, como se a resposta fosse óbvia. Os esquecidos. Aqueles que ninguém mais lembra. E quando você se aproxima demais, eles te encontram. O jovem deu uma risada nervosa. Você está falando de fantasmas? Antes que pudesse obter uma resposta, Rafael ouviu um som estranho atrás dele. Era como um sussurro, uma mistura de vozes baixas que se sobrepunham em um murmúrio constante. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. A escuridão parecia mais espessa, quase tangível, como se estivesse se fechando ao seu redor. Você escutou, não é? Perguntou Jossa,
com um sorriso triste. Agora eles sabem que você está aqui. Rafael sentiu o coração acelerar. Ele apontou a lanterna para todas as direções, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão. Os murmúrios ficaram mais altos, mais próximos, e ele começou a distinguir palavras soltas: venha, fique, nunca mais. O medo começou a dominá-lo. O que é isso? O que está acontecendo? Gritou, mas Joss apenas o observava, resignado. Eu avisei, garoto. Eles sempre encontram quem ousa olhar. Em pânico, Rafael começou a correr na direção de onde viera, mas o beco parecia diferente, como se tivesse se estendido, tornando-se um labirinto sem fim. Ele corria e corria, mas não encontrava saída. Os murmúrios o seguiam, sussurrando segredos e promessas, seduzindo-o a parar e escutar. Cada passo que dava parecia mais pesado, como se a própria escuridão estivesse tentando puxá-lo para baixo. Finalmente, Rafael avistou uma luz fraca à frente e correu em sua direção, desesperado. Quando atravessou a luz, caiu de joelhos no meio da rua. O beco havia desaparecido, e ele estava de volta à cidade. Ofegante e confuso, olhou ao redor, mas não havia sinal de Joss ou do lugar de onde tinha vindo. Era como se o beco nunca tivesse existido. Nos dias seguintes, Rafael tentou esquecer o que havia acontecido, mas algo havia mudado nele. À noite, ele escutava sussurros vindos de cantos escuros do seu quarto, e a sensação de ser observado nunca o abandonava. Ele começou a ver sombras se movendo pelo canto do olho, sempre fora de foco, como se estivessem esperando o momento certo para se revelar. Desesperado, Rafael voltou àquele bairro, mas o beco não estava mais lá. Perguntou aos moradores, mas ninguém se lembrava de Joss ou de qualquer mendigo que vivesse naquela área. Era como se ele nunca tivesse existido. No entanto, Rafael sabia que algo havia sido deixado para trás, algo que agora estava preso a ele. Ele tentou ignorar, mas os sussurros se tornaram mais insistentes, e as sombras começaram a se aproximar cada vez mais. Uma noite, incapaz de suportar mais, Rafael decidiu confrontar o que quer que fosse. Ele acendeu todas as luzes da casa e sentou-se no meio do quarto, aguardando. Os sussurros começaram lentamente, aumentando de intensidade até se tornarem uma cacofonia de vozes. As sombras se materializaram nas paredes, dançando e girando ao seu redor. "O que vocês querem de mim?" gritou ele, mas não houve resposta. Apenas risos, profundos e sombrios. No momento em que Rafael sentiu que seria engolido pela escuridão, uma figura familiar emergiu das sombras, Vera Jossa, com o mesmo sorriso triste. "Eu avisei, garoto", disse ele. "Agora você é um deles." E com isso, as luzes se apagaram, e Rafael foi envolvido pela escuridão. Na manhã seguinte, ninguém mais encontrou Rafael. Seu apartamento estava vazio, como se ele nunca tivesse morado ali. As pessoas que o conheciam disseram que ele era apenas um jovem curioso, mas com o tempo, até mesmo suas memórias dele começaram a desaparecer. E, em algum lugar entre as sombras da cidade, as vozes continuaram sussurrando, esperando pela próxima alma curiosa que ousasse escutá-las. Nas noites mais sombrias da cidade, uma lenda sinistra circulava pelas ruas, da história do vagabundo de rosto escuro. Ninguém sabia ao certo quem ele era ou de onde tinha vindo, mas todos que o encontravam diziam a mesma coisa: seu rosto estava mergulhado em uma escuridão impossível de ser iluminada, como se fosse uma sombra viva que se agarrava à sua pele. Muitos moradores juravam tê-lo visto de relance nas esquinas mais escuras, sentado em calçadas silenciosas ou vagando por becos esquecidos. O detalhe mais assustador era que, não importava a hora ou o lugar, a sensação era sempre a mesma: ele não era apenas uma pessoa perdida. Ele era uma presença que não deveria existir. Luana, uma jovem fotógrafa, havia ouvido essa lenda diversas vezes de moradores mais velhos. Ela era cética e gostava de desmistificar histórias de terror urbanas. Em busca de material para seu próximo projeto, decidiu explorar as áreas mais esquecidas da cidade e tentar capturar imagens desse personagem lendário. Seu plano era simples, e se ela conseguisse tirar uma foto do tal vagabundo de rosto escuro, teria a prova de que ele era apenas uma figura comum, fruto da imaginação coletiva.
Numa noite fria e nublada, Luana se preparou. Carregou sua câmera, colocou uma lanterna no bolso e saiu para as ruas. O vento cortante fazia as árvores balançarem, e as luzes dos postes piscavam como se não conseguissem se manter acesas. O bairro para onde ela ia era conhecido por seu abandono, um lugar onde o tempo parecia ter parado. Poucos ousavam passar por ali após o anoitecer, e para Luana, esse era o cenário perfeito. Por horas, ela caminhou sem encontrar nada além de silêncio e sombras. A cada esquina, parava, tirava algumas fotos e seguia adiante. O vento sussurrava entre as construções decadentes, criando ruídos que pareciam vozes abafadas. Então, enquanto atravessava um beco estreito, ela ouviu pela primeira vez. Sentado na calçada, com os ombros caídos e a cabeça baixa, estava o vagabundo. Ele usava roupas gastas e sujas, como se não as tivesse trocado em anos, e seu corpo parecia frágil e magro. Mas o que chamou imediatamente a atenção de Luana foi o rosto dele. Ou melhor, a ausência de um rosto visível. A luz da lanterna que ela segurava não conseguia penetrar a escuridão que cobria suas feições. Era como se uma sombra densa envolvesse sua cabeça, sugando toda a luz ao redor. Mesmo de onde estava, Luana sentiu um calafrio subir por sua espinha. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Levantou a câmera e tirou uma foto, mas algo estranho aconteceu, o visor da câmera ficou completamente preto, como se tivesse capturado nada além de escuridão. Confusa, tirou mais fotos, mas o resultado era sempre o mesmo. Não havia imagem. Apenas o vazio absoluto. Determinada, Luana deu alguns passos à frente, querendo falar com ele. Oi, você está bem? A voz dela ecoou pelo beco silencioso, mas o vagabundo não respondeu. Ele apenas ergueu lentamente a cabeça, revelando que, no meio daquela escuridão onde seu rosto deveria estar, havia um par de olhos brancos, sem pupilas, que pareciam perfurá-la com um olhar vazio e profundo. Aterrorizada, Luana recuou um passo. Mas, para sua surpresa, o vagabundo começou a se levantar. Seus movimentos eram lentos e rígidos, como se cada articulação de seu corpo estivesse enferrujada. Quando ele ficou de pé, a escuridão ao redor dele pareceu crescer, estendendo-se pelas paredes e chão do beco. Luana tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se uma força invisível estivesse sugando sua energia. Você não devia ter vindo aqui, disse uma voz baixa e rouca, que parecia não vir dos lábios do vagabundo, mas de dentro da própria escuridão que o cercava. Luana sentiu seu coração disparar. A sensação era sufocante, como se o ar ao redor dela estivesse sendo drenado. O que você é? Ela conseguiu sussurrar, embora sua garganta estivesse seca de medo. O vagabundo não respondeu de imediato. Apenas se aproximou lentamente, e a cada passo, a escuridão ao seu redor se aprofundava. Desesperada, Luana apontou a lanterna diretamente para ele, mas a luz foi inútil. Era como se estivesse tentando iluminar o nada. De repente, ele estava à sua frente, tão perto que ela pôde sentir o ar frio que emanava de seu corpo. Os olhos brancos dele brilharam por um breve momento, e então ele sussurrou: "Eu sou o que resta daqueles que foram esquecidos." Com essas palavras, uma corrente de imagens e emoções invadiu a mente de Luana. Ela viu fragmentos de memórias, rostos desconhecidos, lugares abandonados, gritos sufocados pelo tempo. Sentiu a dor e o desespero de pessoas que haviam sido ignoradas pela sociedade, almas perdidas que nunca foram encontradas. E, no meio de tudo isso, estava ele, do vagabundo de rosto escuro, uma entidade formada pela agonia coletiva dos esquecidos. Quando Luana finalmente conseguiu se mover, correu como nunca havia corrido antes. Não olhou para trás nem por um segundo, com medo do que poderia ver. Ela correu até que seus pulmões queimassem e suas pernas não pudessem mais sustentá-la. Só parou quando alcançou uma rua iluminada, onde a luz dos postes ainda parecia segura. Ofegante e trêmula, tentou recuperar o fôlego, mas a sensação de ser observada não a abandonou. Nos dias que se seguiram, Luana tentou contar a história para amigos e colegas, mas ninguém acreditou nela. As fotos que havia tirado estavam completamente vazias, e sua câmera parecia estragada. Mas o pior de tudo era que, à noite, quando se olhava no espelho,
via algo diferente em seus próprios olhos. Havia uma sombra, pequena, mas perceptível, crescendo lentamente no fundo de suas pupilas. Com o tempo, Luana começou a evitar espelhos e lugares escuros, mas a sensação de estar sendo observada nunca deixou. A cada dia que passava, a sombra em seus olhos se tornava mais evidente, e os sussurros que escutava ao dormir se tornavam mais altos. Ela sabia que estava ficando sem tempo. Sabia que, eventualmente, se tornaria como ele, uma alma perdida, esquecida e consumida pela escuridão. E, numa noite silenciosa, Luana desapareceu sem deixar vestígios. Seu apartamento foi encontrado vazio, sem sinais de luto ou despedida. Apenas sua câmera estava lá, repousando sobre a mesa, com a lente apontada para a porta aberta. Alguns dizem que ela foi vista pela última vez vagando por uma rua escura, com o mesmo olhar vazio e sombrio do vagabundo que ela tanto procurou. Outros acreditam que ela nunca realmente saiu daquele beco. Mas há uma coisa que todos concordam: se você, algum dia, cruzar com uma figura de rosto encoberto por escuridão e olhos brancos como a neve, não pare. Não fale. E, acima de tudo, nunca tente tirar uma foto. Pois, assim como Luana, você pode acabar descobrindo que algumas lendas não são apenas histórias. Elas são armadilhas esperando para consumir aqueles que ousam acreditar nelas. Numa noite quente sem lua, Ricardo dirigia por uma estrada deserta no interior. Era tarde, e o silêncio opressivo da noite parecia se estender até o horizonte, onde apenas as árvores escuras e o asfalto quebrado lhe faziam companhia. Ele voltava para casa depois de um dia exaustivo, mas havia algo mais pesado que o cansaço o acompanhando, um sentimento de derrota. Sua vida parecia estar estagnada. Sem emprego, o relacionamento acabando, dívidas acumulando. A ideia de uma solução parecia cada vez mais distante, e ele sentia que estava à beira do colapso. Enquanto dirigia pela estrada escura, Ricardo avistou uma encruzilhada à frente. Havia algo em comum naquele cruzamento. Não era apenas a falta de iluminação ou o abandono evidente, o ar parecia mais denso, mais pesado, como se uma presença invisível o observasse. Ele desacelerou e, ao chegar ao centro da encruzilhada, notou um vulto parado à beira da estrada. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Estava vestido com roupas rasgadas e sujas, e seu rosto estava parcialmente coberto por uma barba espessa e cabelos desgrenhados. Ele segurava um cajado improvisado, feito de um galho retorcido, e encarava Ricardo com olhos fundos e cansados. O coração de Ricardo acelerou. O instinto dizia para continuar dirigindo, mas algo naquela figura o fez parar. Ele encostou o carro na lateral da estrada e abaixou o vidro. "Está tudo bem?" perguntou Ricardo, tentando manter a voz firme, embora sentisse um arrepio subir por sua espinha. O homem não respondeu de imediato. Seus olhos pareciam penetrar a alma de Ricardo, como se estivesse enxergando além do que era visível. Depois de um longo silêncio, ele finalmente falou: "Está perdido, rapaz?" Ricardo hesitou. Não estava perdido no sentido físico, mas a pergunta parecia ir além disso, como se tocasse diretamente o vazio que ele carregava por dentro. "Não sei", respondeu, a voz mais baixa do que pretendia. O homem deu um passo à frente, saindo das sombras, revelando um rosto marcado por cicatrizes e anos de abandono. Mas havia algo estranho nele, algo que Ricardo não conseguia explicar. Era como se o homem estivesse ao mesmo tempo ali e em outro lugar, como uma miragem que se recusava a desaparecer. "Essa encruzilhada", e disse o homem, com um sorriso enigmático, "é um lugar antigo. Um lugar de escolhas. E de ofertas." Ricardo sentiu o coração apertar. Ele já ouvirá histórias sobre encruzilhadas, histórias de pactos e encontros com forças sobrenaturais. Mas aquilo não era real, era? Essas coisas não aconteciam na vida comum, e certo? Ofertas? Que tipo de ofertas? Perguntou Ricardo, tentando disfarçar o nervosismo. O homem sorriu de forma lenta, quase imperceptível, como se soubesse exatamente o que Ricardo estava pensando. "Soluções para problemas que parecem não ter saída", murmurou ele.
Mas toda solução tem seu preço. A pergunta é, no que você está disposto a pagar? Ricardo riu nervosamente, balançando a cabeça. Aquilo não fazia sentido. Era apenas um velho maluco na beira da estrada. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele, a parte mais desesperada, começou a considerar as palavras do homem. E se eu quisesse uma solução? Perguntou, hesitante. O homem se aproximou mais um pouco, ficando agora a poucos passos do carro. O ar ao redor pareceu se tornar mais frio, e Ricardo teve a sensação de que as sombras da noite haviam se aproximado ainda mais. Diga o que você quer, sussurrou o homem. E eu direi qual será o preço. Ricardo engoliu em seco. Ele sabia o que queria. Queria uma nova chance na vida, uma oportunidade de deixar para trás tudo o que estava dando errado. Queria sucesso, dinheiro, felicidade. Queria tudo aquilo que parecia estar fora de seu alcance. Quero minha vida de volta, disse, a voz quase um murmúrio. O homem sorriu novamente, mas desta vez havia algo sombrio em seu olhar. Isso eu posso te dar, afirmou. Mas o preço, e será o que você mais teme perder. Ricardo sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O que ele mais temia perder? Pensou em sua família, nos poucos amigos que ainda restavam, mas, acima de tudo, pensou em sua própria alma. Seria isso que o homem queria? Minha alma? Perguntou, com um riso nervoso. O homem balançou a cabeça lentamente. Não. Não sua alma. Algo mais, e sutil. Você saberá quando for a hora. Antes que Ricardo pudesse perguntar mais alguma coisa, o homem estendeu a mão. Temos um acordo? Ricardo hesitou por um momento. Ele sabia que algo estava terrivelmente errado, mas o desespero falava mais alto. Contra todos os instintos, estendeu a mão e apertou-a do estranho. O toque era gelado como gelo, e uma sensação de vertigem tomou conta de Ricardo por um instante. Está feito, sussurrou o homem, com um brilho sinistro nos olhos. Então, como se nunca tivesse estado ali, o homem desapareceu na escuridão, deixando Ricardo sozinho na encruzilhada. Ele piscou, confuso, tentando entender o que acabará de acontecer. Mas logo a sensação de medo foi substituída por uma estranha euforia. Ele havia feito um acordo. E agora, tudo mudaria. Nos dias seguintes, a vida de Ricardo começou a melhorar de maneira inexplicável. Conseguiu um emprego bem remunerado, pagou suas dívidas e, aos poucos, reconstruiu seu relacionamento. Era como se uma maré de sorte tivesse finalmente chegado. Tudo parecia perfeito. Mas, com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenas coincidências se tornaram mais frequentes. Pessoas ao seu redor começaram a sofrer acidentes inexplicáveis. Amigos próximos passaram por infortúnios súbitos, e aqueles que estavam mais ligados a ele pareciam carregar uma nuvem de má sorte. Ricardo tentou ignorar, mas não conseguia deixar de notar um padrão. Uma noite, enquanto estava sozinho em casa, ouviu uma batida na porta. Ao abrir, encontrou uma figura encapuzada, o mesmo homem que conhecera na encruzilhada. Mas desta vez, seus olhos estavam diferentes. Não havia mais aquele brilho enigmático, apenas escuridão absoluta. É hora de pagar o preço, sussurrou o homem. Ricardo sentiu o sangue gelar. Ele tentou fechar a porta, mas o homem já estava dentro de sua casa, movendo-se como uma sombra que se infiltrava por cada canto. O que você mais teme perder já está perdido, murmurou a voz do homem, ecoando por toda a sala. Foi então que Ricardo entendeu. Não era sua alma que ele perderá, nem sua sorte. Era algo muito pior, sua própria humanidade. Cada escolha que fizera desde o pacto havia drenado um pouco de quem ele era, até não sobrar nada além de uma casca vazia. Com um último suspiro, Ricardo caiu de joelhos, sentindo a escuridão tomar conta de seu ser. O homem sorriu, satisfeito, e desapareceu na penumbra, deixando Ricardo sozinho, perdido para sempre no vazio de sua própria existência.
Certa manhã, enquanto Miguel procurava por algo para comer entre os restos deixados nos bancos da praça, ele avistou algo peculiar em uma caixa de papelão. Curioso, ele se aproximou e descobriu que era um espelho quebrado, envolto em uma fina camada de poeira. Miguel hesitou por um momento, mas decidiu levar o espelho consigo. Para ele, aquele objeto tinha um significado especial. Ele não apenas refletia sua imagem, mas também guardava memórias do que ele já fora. Ao longo dos dias, Miguel começou a se sentar em um canto da praça e olhar para o espelho. O que antes era um pedaço de vidro quebrado, agora parecia se transformar em uma janela para o passado. Ele via seu reflexo, mas não apenas o homem sujo e cansado que se tornará. Nos momentos de solidão, quando a cidade ao seu redor se tornava apenas um ruído distante, Miguel via flashes de sua vida anterior. Ele lembrava-se dos dias em que tinha um emprego, uma família e sonhos. As imagens apareciam e desapareciam, e o espelho se tornava um portal para momentos de felicidade que ele havia perdido. Certa noite, enquanto Miguel contemplava seu reflexo, algo estranho aconteceu. Ele notou que as peças quebradas do espelho começaram a brilhar levemente, como se houvesse uma energia inexplicável emanando delas. Ele piscou várias vezes, achando que estava apenas sonhando. Mas, quando olhou novamente, viu algo mais, um rosto familiar surgindo entre os fragmentos do espelho. Era sua mãe, que havia falecido há muitos anos. Miguel ficou paralisado. Miguel? A voz dela ecoou suavemente através do vidro quebrado. Você está bem, meu filho? As lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. A visão de sua mãe o enchia de um misto de alegria e tristeza. Mãe, é você? Ele sussurrou, sem acreditar no que via. Sim, sou eu. Estou aqui, Miguel. Estou sempre com você, mesmo que você não possa me ver. Ele sentiu uma onda de calor e conforto, como se o mundo tivesse parado por um momento. Eu perdi tudo, mãe. A vida se tornou insuportável. A vida é cheia de desafios, meu filho. Mas você não está sozinho. Eu estou aqui com você. Miguel não sabia se estava sonhando ou se realmente estava vendo sua mãe. Mas o que mais o tocou foi o amor que emanava daquela imagem. Ele começou a contar a ela sobre sua vida, sobre como havia se tornado um sem-teto e sobre as dificuldades que enfrentava. A conversa fluiu naturalmente, e, por um breve momento, Miguel sentiu-se reconfortado. Ele se lembrou do amor que sua mãe sempre tinha por ele e do apoio que ele sentia em seus braços quando era criança. No entanto, enquanto a conversa avançava, a imagem começou a mudar. Os fragmentos do espelho tremeluziam e, de repente, a visão de sua mãe desapareceu, dando lugar a uma cena perturbadora, uma figura sombria e indistinta se aproximando. Miguel sentiu um arrepio na espinha. Ele se levantou rapidamente e se afastou do espelho, olhando em volta, preocupado com o que poderia estar à espreita na escuridão. O espelho parecia agora refletir não apenas seu passado, mas também as suas inseguranças e medos mais profundos. Naquela mesma noite, enquanto tentava descansar sob o abrigo de um viaduto, os sonhos de Miguel foram atormentados por visões daquela figura sombria. Ele acordou em pânico, sentindo que algo estava errado. A luz do dia trouxe consigo um novo ânimo, mas a sensação de que algo o perseguia o incomodava. Assim que o sol se pôs, Miguel decidiu voltar ao espelho quebrado, temendo que o que estava vendo não fosse apenas uma ilusão. Ao chegar à praça, ele notou que a energia do lugar havia mudado. O espelho estava envolto em uma névoa escura, e o brilho que antes emanava de suas peças quebradas agora parecia mais opaco. Miguel hesitou, mas a curiosidade e o medo o impulsionaram a se aproximar novamente. Ele olhou para seu reflexo e viu a figura sombria mais uma vez, desta vez claramente definida. Era uma imagem de um homem, mas seu rosto estava oculto nas sombras. Quem é você? Miguel perguntou, tentando conter o medo em sua voz. A figura sorriu, mas não havia calor nesse sorriso. Era um sorriso que parecia carregar uma promessa de desespero. Sou a personificação de suas fraquezas e medos, Miguel. Você não pode fugir de mim, pois eu sou parte de você. As palavras daquela figura penetraram na mente de Miguel.
Ele sentiu o peso das suas falhas, a dor de suas decisões e a vergonha de sua situação atual. Miguel não sabia como responder, mas uma parte dele se recusava a se deixar levar por aquela escuridão. "Eu não vou deixar você me dominar!" gritou ele, com a voz tremendo. "Eu ainda tenho a memória da minha mãe e a esperança de um futuro melhor." A figura sombria riu, um riso que ecoou na praça deserta. "Sua mãe não pode salvá-lo, Miguel. Ninguém pode. Você está preso aqui, e sempre estará." Miguel sentiu seu coração apertar. A luta interna entre a esperança e o desespero parecia insuportável. Ele se lembrou das conversas que teve com sua mãe no espelho e do amor que ela sempre demonstrou. Ele percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra a figura sombria, mas contra os demônios que ele havia alimentado ao longo de sua vida. Com um novo senso de determinação, Miguel encarou o espelho, decidido a não deixar que sua dor o definisse. Ele começou a falar, sua voz firme e cheia de emoção. "Eu sou mais do que minhas fraquezas. Eu sou mais do que o que você representa. Eu ainda tenho sonhos e espero um futuro. E não importa o quão difícil seja, eu não vou desistir de mim mesmo." A figura sombria hesitou, como se a confiança de Miguel tivesse causado uma fissura em sua escuridão. O espelho começou a brilhar novamente, e, em um momento de clareza, Miguel viu seu reflexo transformando-se. A imagem de seu antigo eu, o homem que ele era antes da vida nas ruas, começou a se formar novamente. Ele viu a esperança nos olhos de quem ele costumava ser. "Você não pode me prender", ele declarou, mais uma vez. "Eu escolho viver e lutar." Com essas palavras, a figura sombria começou a desvanecer, suas sombras se dissipando na luz crescente que emanava do espelho. Miguel sentiu uma onda de alívio e libertação. Ele sabia que a luta não havia acabado, mas naquele momento, ele havia conquistado uma vitória sobre sua própria escuridão. Naquela manhã, Miguel acordou sentindo-se mais leve. O espelho quebrado estava ao seu lado, mas agora não era apenas um objeto quebrado, era um símbolo de sua força e determinação. Ele decidiu que iria buscar ajuda e tentar reconstruir sua vida. Com o espelho como guia, ele começou a trabalhar em si mesmo, enfrentando seus medos e buscando apoio. O tempo passou e, aos poucos, Miguel começou a se reerguer. Ele encontrou um abrigo, fez amigos e começou a construir um novo futuro. O espelho quebrado ainda o acompanhava, mas agora era um lembrete de sua jornada, uma história de luta e superação. Ele aprendeu que a vida é feita de altos e baixos, mas que o amor e a esperança são sempre mais poderosos do que qualquer sombra. Miguel tornou-se um defensor dos sem-teto, usando sua experiência para ajudar outros que, como ele, estavam perdidos na escuridão. Ele compartilhava sua história em centros comunitários, sempre falando sobre o espelho quebrado que o ajudou a enxergar não apenas sua dor, mas também sua força interior. Ele sabia que a jornada ainda não havia terminado, mas, com cada passo que dava, ele se aproximava mais da luz. Na movimentada cidade de São Paulo, entre os arranha-céus e o barulho incessante do tráfego, havia um sem-teto que se destacava entre os muitos que perambulavam pelas ruas. Seu nome era André, um homem que tinha se perdido nas dobras da vida e que agora dormia sob os viadutos e nas calçadas. Ele não era como os outros, sua presença era marcada por um olhar distante e uma aura de melancolia que parecia atraí-los e repeli-los ao mesmo tempo. O que mais intrigava as pessoas que passavam por ele era que, apesar das condições adversas, André nunca dormia. Mesmo nas noites mais frias, quando o sono se tornava um refúgio necessário, ele permanecia acordado, observando o mundo com olhos alertas. Os moradores da região começaram a notar a peculiaridade de André. Ele era frequentemente visto sentado em um canto, observando o movimento das pessoas e os carros que passavam em alta velocidade. Seu olhar era penetrante, como se ele visse algo além da realidade, algo que os outros não conseguiam perceber. As pessoas passaram a evitá-lo, acreditando que havia algo de sobrenatural naquele homem que nunca dormia. Rumores começaram a se espalhar, alguns diziam que ele era um espírito que tinha sido condenado a vagar pelas ruas, enquanto outros acreditavam que ele tinha feito um pacto obscuro para nunca precisar descansar.
Certa noite, enquanto a cidade se preparava para mais uma noite de insônia e festas, uma jovem chamada Mariana, que voltava de uma festa, viu André sentado em sua posição habitual. Curiosa e intrigada, ela decidiu se aproximar. Ela já tinha ouvido as histórias sobre ele, mas nunca havia realmente acreditado que pudesse haver algo de verdade naquilo. Quando chegou perto, percebeu que André observava com um misto de curiosidade e tristeza. "Você não dorme nunca?" perguntou Mariana, tentando quebrar o gelo. André sorriu levemente, mas não respondeu de imediato. Ele parecia estar ponderando sobre a pergunta, como se ela tivesse uma profundidade que ia além do que aparentava. Finalmente, ele disse: "Dormir é um luxo que não posso me permitir." A resposta deixou Mariana intrigada. Ela se sentou ao lado dele, interessada em ouvir mais sobre sua vida. Enquanto conversavam, ela ficou sabendo que André não havia sido sempre um sem-teto. Antes de tudo desmoronar, ele tinha uma vida comum, uma família, um emprego, sonhos. Mas a vida tinha se tornado um labirinto de desilusões, e ele se perdeu pelo caminho. "E você nunca sente sono?" Mariana perguntou, observando os olhos de André, que pareciam refletir uma sabedoria profunda. "Às vezes. Mas o sono é perigoso. Quando você fecha os olhos, perde o controle. Pode nunca mais acordar." Aquelas palavras ecoaram na mente de Mariana. A ideia de que o sono poderia ser um ato de vulnerabilidade a fez hesitar. Ela tentou imaginar o que era viver em constante alerta, sem o consolo do descanso. Mas, ao mesmo tempo, a realidade de André a fascinava. Ele parecia conhecer segredos que poucos eram capazes de entender. Conforme as semanas se passaram, Mariana continuou a visitar André, sempre que podia. As conversas deles se tornaram mais profundas, e ela começou a se sentir atraída por ele de uma forma que nunca havia imaginado. A conexão que criaram era única, e Mariana percebeu que André não era apenas um sem-teto, ele era um ser humano complexo, cheio de histórias, dor e esperança. No entanto, algo ainda a incomodava. Por que ele não dormia? Certa noite, durante uma de suas visitas, Mariana decidiu perguntar diretamente: "Você não tem medo de morrer?" questionou, olhando nos olhos de André, que refletiam as luzes da cidade. André riu amargamente. "O medo da morte é um luxo. O que me assusta é o que vem antes disso. O que vem quando você dorme e deixa sua mente vagar para lugares que você não consegue controlar. O que acontece quando você perde a consciência do que é real e o que é sonho?" Mariana ponderou sobre suas palavras. Era verdade que, ao longo de sua vida, ela havia visto pessoas que pareciam viver em um estado de transe, como se estivessem constantemente sonhando. E, de alguma forma, isso era mais assustador do que a própria morte. Naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Enquanto conversavam, uma forte tempestade se aproximou, e os trovões ressoaram pela cidade. O céu escureceu, e a chuva começou a cair em torrentes. Mariana se levantou, decidindo que era hora de ir embora. Mas, antes de se afastar, André a segurou pelo braço. "Não vá", se implorou ele, a voz grave e tensa. "Fique comigo." A tempestade rugia ao redor deles, e Mariana sentiu uma mistura de medo e compaixão. Sem pensar duas vezes, ela se sentou de volta ao lado dele, desejando confortá-lo. "O que você quer?" perguntou, sentindo a tensão no ar. "Quero entender o que acontece quando se fecha os olhos", respondeu André, com sinceridade. "Quero saber o que acontece no mundo dos sonhos." A ideia de compartilhar o sonho com André parecia estranha, mas Mariana estava disposta a experimentar. Com um gesto suave, ela tocou o rosto dele, como se quisesse afastar as sombras que o cercavam. À medida que a tempestade rugia, um silêncio profundo se estabeleceu entre eles. E, naquele momento, algo mudou. Mariana fechou os olhos, e, ao abri-los novamente, se viu em um lugar completamente diferente. Ela estava em um campo vasto e iluminado por uma luz dourada, repleto de flores coloridas e árvores frutíferas. A sensação de paz a envolveu imediatamente, e ela percebeu que estava sonhando. Mas, ao olhar ao seu redor, não estava sozinha.
André estava ali, ao seu lado, com um sorriso tranquilo no rosto. É lindo aqui, disse ele, olhando em volta. Mariana assentiu, maravilhada com a beleza do lugar. Não havia pressa, não havia medo, apenas um sentimento de liberdade. Eles começaram a caminhar juntos, conversando sobre seus sonhos, medos e esperanças. Era como se todas as barreiras que existiam no mundo real tivessem desaparecido. Mas, à medida que a noite avançava, Mariana começou a sentir uma sensação estranha. O céu, que antes brilhava com um dourado caloroso, começou a escurecer, e as flores que a cercavam começaram a murchar. Um vento frio soprou, e a alegria do sonho começou a se dissipar. Precisamos acordar, disse Mariana, com um aperto no coração. André olhou com um semblante sério. Não quero acordar. Este lugar é tudo o que eu sempre quis. Mas não podemos ficar aqui para sempre. Se não acordarmos, o que acontecerá conosco? Ele hesitou, e a dúvida passou pelo seu olhar. A consciência de que estavam em um sonho começou a pesá-lo. O medo do que poderia acontecer os forçou a abrir os olhos. Com um suspiro profundo, eles se concentraram em acordar. Quando Mariana finalmente abriu os olhos, a tempestade ainda rugia lá fora, mas André não estava ao seu lado. O frio a envolveu, e a solidão a atingiu como um soco no estômago. Ela se levantou rapidamente e olhou ao redor, mas não havia sinal dele. Sentiu uma onda de desespero tomar conta de si. O que havia acontecido com André? As horas passaram e a tempestade finalmente deu lugar ao silêncio. Mariana decidiu que precisava encontrar André. Vestiu-se rapidamente e saiu à chuva, determinada a não desistir dele. Ela percorreu as ruas, chamando por ele, mas tudo que encontrou foram ecos de sua própria voz. Finalmente, ao chegar à encruzilhada onde costumava encontrá-lo, ela parou e gritou o nome dele. O vento forte parecia responder, trazendo consigo um sussurro que a fez estremecer. Então, como uma sombra que emerge do nada, André apareceu diante dela. Você me deixou, disse ele, sua voz carregada de dor. Não, eu estava procurando por você. Respondeu Mariana, com lágrimas nos olhos. O que aconteceu? Ele olhou para ela com uma expressão triste e cansada. O sonho foi bonito, mas eu não posso ficar. Não posso me permitir sonhar. O mundo real é onde eu pertenço, mesmo que isso signifique ficar acordado para sempre. Mariana se aproximou, tentando tocar seu rosto, mas ele se afastou, como se a sua presença fosse uma lembrança dolorosa. O brilho em seus olhos agora era mais sombrio. Eu não posso mais me envolver, Mariana. O que eu sou agora não pode ter sonhos. Aquelas palavras a feriram como facas. Ela não entendia por que ele estava tão determinado a permanecer preso na escuridão. Mas, mesmo assim, o amor que sentia por ele era forte demais para ser ignorado. Você não precisa fazer isso. Gritou. Eu estou aqui para te ajudar. Podemos encontrar uma maneira de sonhar juntos. Mas André balançou a cabeça, e a tristeza em seus olhos era palpável. Eu sou um sem-teto. Eu não pertenço a lugar nenhum, e eu não posso trazer você para este mundo. Não diga isso. Você é mais do que isso. Ele deu um passo para trás, como se estivesse se distanciando não apenas dela, mas de toda a sua humanidade. O que eu sou não é o que você vê. Eu sou a sombra que se esconde nas esquinas, a voz que ecoa na noite. E o que você não entende é que eu não posso dormir. Eu não posso sonhar. Eu não tenho esse luxo. Mariana sentiu seu coração se despedaçar. O que ela poderia fazer para mostrar a André que havia esperança, que ainda havia vida além das ruas frias e escuras? Por favor, não me deixe. Suplicou ela, com a voz embargada. Mas André apenas sorriu tristemente. Você deve ir, Mariana. Há um mundo esperando por você. Eu sou apenas uma memória que se perdeu. Com essas palavras, ele desapareceu nas sombras, deixando Mariana sozinha na encruzilhada. O desespero a envolveu enquanto ela tentava entender o que acabará de acontecer. Ela percebeu que,
por mais que quisesse ajudar André, ele não estava pronto para aceitar a ajuda. Ele estava preso em seu próprio labirinto de dor e solidão. Nos dias que se seguiram, Mariana voltou à sua rotina, mas algo havia mudado. A cidade parecia mais sombria, e o brilho nas luzes já não era tão vibrante. Ela sentia a falta de André e a presença dele era uma sombra que a seguia. As lembranças de suas conversas, os momentos compartilhados, tudo a levava a um lugar de tristeza. Ela tentava se distrair, mas a dor da perda era insuportável. Certa noite, não suportando mais, ela decidiu voltar à encruzilhada. A cidade estava mais vazia do que o normal, e as ruas eram apenas ecos de um passado distante. Ela se sentou onde costumava encontrar André e, enquanto olhava as luzes da cidade, começou a chorar. Sentia que havia perdido não apenas um amigo, mas uma parte de si mesma. Enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, algo a fez olhar para cima. Uma figura familiar surgiu na penumbra, e seu coração disparou. Era André. Mas ele não parecia mais o mesmo. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, mas também uma nova determinação. Você voltou, disse ele, a voz grave e suave. Mariana se levantou, tentando controlar a emoção. Eu não podia ficar longe. Eu me preocupo com você. Não precisa ficar assim, André. Você pode encontrar uma nova vida. Ele a olhou com um sorriso triste. Eu não posso mudar o que sou. Mas, e talvez eu possa encontrar um caminho. As palavras dele traziam uma nova esperança, e Mariana sentiu um brilho renascer em seu coração. Vamos fazer isso juntos. Você não precisa enfrentar isso sozinho. André hesitou, mas a determinação nos olhos de Mariana parecia quebrar as barreiras que ele havia erguido. Tudo bem, respondeu ele, finalmente. Vamos tentar. E naquele momento, Mariana percebeu que, mesmo em meio à escuridão, havia uma chance de redenção. Eles poderiam encontrar um caminho juntos, mesmo que as sombras ainda os seguissem. Assim, sob o brilho das luzes da cidade, André e Mariana deram o primeiro passo em direção a uma nova vida, onde os sonhos poderiam se entrelaçar com a realidade, e a esperança poderia florescer, mesmo nas noites mais escuras.